Então, pessoal, estou mais uma vez aqui com a Paty. Tudo bem, Paty? Olá, tudo bem? A Patrícia é uma das sócias e assessora lá da Zal Investimentos, né? Eu trabalhei bastante tempo lá com eles, né? Eles trabalham com a XP. Inclusive, eles fazem o atendimento lá da minha conta, da minha família. Recomendo, né? Você sabe que a gente atende clientes de todas as corretoras, mas hoje, aí, incluindo XP, BTG, Orama, a Guide também, que tem bastante fundos, mas a XP junto com o BTG hoje são as duas principais plataformas aí quando a gente fala de fundos de investimento, até pela quantidade de fundos que tem na plataforma. Sabe mais ou menos quantos tem? Quantos são hoje? Só acho que 450. 450 fundos, né? E é o que a gente fala, né? O mercado que evoluiu bastante, né? Hoje em dia uma pessoa consegue montar a carteira de investimento dela só através de fundos de investimento. No primeiro vídeo a gente viu a respeito dos tipos de fundo e hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais e falar algumas questões que são importantes, né? Depois que eu entendi qual é o meu perfil, se eu vou colocar em renda fixa, em fundo multimercado, ou mesmo se eu vou ter uma carteira de fundos de investimento, hoje a gente vai falar de algumas coisas que nós usamos, né? Tanto para recomendar, né, quanto a gente entende que sejam importantes aí para o investidor na escolha de um fundo, tá? Então a primeira questão, pessoal, é entender quem é o gestor, né? Eu comento sempre que o fundo de investimento ele significa ou ele é sobre eu colocar o meu dinheiro na mão de outra pessoa, né? E entender sim qual é o papel do gestor para quando eu vou aplicar. Ah, o fundo de investimento compra Tesouro Selic, sinceramente não faz muita diferença quem é o gestor. Agora, o fundo é um fundo multimercado que tem investimento no exterior, pode comprar bolsa na Argentina, pode comprar bolsa no Brasil, pode comprar título público lá fora, pode comprar dólar, daí é mais importante saber Sim, quem é o gestor, né? exatamente. Quanto mais específico ou quanto maior a inteligência, digamos assim, daquela estratégia que aquela gestora, que aquele gestor segue, é mais importante, né? É diferente de comprar um fundo de NTN, é diferente um fundo de NTN de comprar um fundo de debêntures, por exemplo, né? Tu precisa de inteligência para montar uma carteira de debêntures. Tu não precisa de inteligência para montar um fundo de NTN. Tu vai lá e compra NTN, tu só escolhe se ela é longa ou se ela é curta, né? Então, não precisa de inteligência, mas tipo, é diferente do o que tu precisa para o teu conhecimento tem que ser bem diferente, né? Com certeza. Outra questão é entender o perfil da gestora, isso é importante também, né? Isso acontece direto, vem um cliente, Thiago, mas eu já invisto lá na gestora X, eu tenho fundo de ações com eles, vamos colocar lá no fundo de renda fixa deles também. E às E o vezes a fundo. gestora não entende nada de renda fixa e o foco dela é bolsa, por exemplo. E acontece ao Exatamente. contrário também. Tem gestor que eles são muito bons em renda fixa, o cara consegue pegar os melhores títulos do mercado. E se tu abrir uma boleta de bolsa pro cara, ele não tem a mínima ideia do que seja uma ação, né? Exatamente. Isso acontece bastante, né? A gente pega gestoras excelentes aí com ativos muito específicos. E tem gestora que nem sequer tem outros produtos, né? Isso. Tem gestoras que tem, né? E normalmente as gestoras que têm mais do que um produto e são bons em mais do que um tipo de uma categoria, eles têm equipes separadas, né? Eles realmente como se fossem várias mini gestoras dentro da estrutura que eles têm, mas tem gestoras que não. Vou pegar a do Êxodos ali, por exemplo. Eles, na verdade, só têm os fundos de crédito, né? Que é específico que a gente tem. Eles não distribuem nenhum fundo de ações, por exemplo. Não é o negócio deles. O que os caras entendem é de crédito, de duplicata, é daquilo ali que eles sabem fazer. Né? Então, isso é importante, vocês entenderem o que cada uma delas faz. Não, e isso é bacana porque a gente já linka no outro ponto, que é o tamanho da gestora e o tamanho do fundo, que é bastante importante também. Porque às vezes tem gestora, e cada vez vão ter mais gestoras, né, pessoal? Se Claro, vocês claro. pegarem a página lá do jornal, eu até peguei aqui, ó. Se pegar a página do Valor Econômico, deixa eu só botar aqui onde tem a parte dos fundos, tem várias páginas, né, de nome de fundo de investimento, né? Então, assim, é primordial entender, conhecer as gestoras. E às vezes tem uma gestora que tem três, quatro estratégias diferentes e não tem nem equipe para atender isso aí, né? Então, se a Exatamente. gestora tem uma base completa de fundos, lá um portfólio completo,
vocês podem ter certeza que ela vai precisar de 80, 90, de 100 pessoas, às vezes, para fazer a gestão. E outra questão, pode falar. É do tamanho do fundo, desculpa. Essa parte do tamanho do fundo também é importante, né? A gente tem muita gestora que começa com o dinheiro dos próprios sócios, né? Tipo, é o dinheiro deles mesmo, que na verdade a estratégia tinha sido feita para eles, o fundo começou a dar certo, eles acabam abrindo o fundo. E eventualmente a gente acaba pegando fundos que ficam grandes demais, eles não conseguem ter a mesma mobilidade que eles tinham tendo um fundo menor. Isso não vale, claro, para tudo, né? Um fundo que ele é muito multi-estratégia, ele vai ter mais facilidade de conseguir se mexer no mercado. Agora, fundos que são muito específicos, fundos de crédito acontece muito, tanto que fundo de crédito fecha toda hora. Tem muito fundo multimercado que acaba fechando também por causa disso. Então, a gente vai ter, né? Pega um fundo de bolsa aí, tu vai pegar um fundo de 300 milhões, a mobilidade que ele tem é diferente de um fundo de 10 bi de reais, né? Um cara de 10 bi de small caps, não vai ter o que o cara fazer, entendeu? Tipo, não tem, absolutamente não tem. A gente não tem liquidez no mercado para isso. Então, a gente tem que ter consciência de que do que o fundo faz, o tamanho que ele tem, porque isso pode influenciar dentro da estratégia dele também. E tem muito fundo, pessoal. Às vezes a pessoa está muito preocupada, ela precisa, parece que entrar, porque aquele fundo é o fundo da moda. Isso eu já vi trocentas vezes, né? E às vezes, e boa parte das vezes, esbarra nessa questão do tamanho da carteira. E tem que entender também o que aconteceu naquele período para o fundo ter tido uma rentabilidade boa, né? Então, se o fundo ele cresceu muito de tamanho e ele ainda não teve uma performance com uma carteira 3, 4 vezes maior do que era antes, às vezes é um sinal para... Não quer dizer que o fundo seja ruim, mas espera, vamos ver como é que ele vai se comportar em 12 meses, 24 meses. Se ele continuar performando bem, ok, quem sabe a gente vai lá e coloca dinheiro no fundo. Mas não precisa ter pressa, né? Isso aí a gente vê muito. Fundo pequeno, rentabilizando bem, depois que cresceu muito, não consegue rentabilizar também quanto rentabilizava antes, né? Exato. Outra questão importante, né, é entender o que o fundo faz, o que o gestor faz e o que o fundo faz, e não simplesmente olhar a rentabilidade, tá, pessoal? Muita gente compra o fundo pela rentabilidade. E, na verdade, o que a gente precisa fazer é conhecer o fundo para entender qual o tipo de rentabilidade que ele pode entregar e qual é a volatilidade que o fundo vai ter, né? Esses dias um cliente chegou, Thiago, mas o fundo tal lá tem a volatilidade baixa. Deu olhei, era um fundo de renda fixa. Sim, a volatilidade vai ser baixa. Agora, se um dia der problema, ele vai dar só um risquinho para baixo. E aí a volatilidade vai aumentar. Então, assim, não comprem o fundo pela rentabilidade. A gente faz um monte de vídeos a respeito de rankings, mais rentáveis, os menos rentáveis. A gente pode até como desculpa para falar dos fundos, né? E aí, quem sabe conhecer o fundo e entender como é que ele chegou naquela rentabilidade. Mas comprar só porque rendeu bem não faz sentido, né? Exatamente. Não, e tem que entender, né? E também não adianta tu esperar uma coisa do fundo que ele não pode te entregar. Eu quero um fundo que renda CDI mais 5 com volatilidade de 0,5. Não tem, né? Não existe. E resgate de 5, né? Tipo, não tem como juntar tudo. É agora. Muita gente pergunta, eu quero... Né? Eu quero 1% ao mês na renda fixa. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Até vai ter, mas aí o risco é muito elevado, né? Não, é outra. Outra história, né? Eu acho que é bacana comentar também, Paty, que muita gente fala a respeito das taxas, né? Mas a taxa é muito alta, a taxa é muito baixa. Até comentando a respeito dos multimercados, normalmente o multimercado ele vai ter uma taxa maior, assim como os de ações, porque existe uma inteligência, como tu falou aí, do gestor, né? O cara vai comprar renda fixa fora, vai ter uma equipe de 80 pessoas, de 70 pessoas, isso tudo custa, né? Custa, exatamente. Então, quanto mais difícil for a estratégia do fundo, né, quanto mais dedicação tiver que ter, normalmente essa taxa vai ser maior. Então, fundo de renda fixa, normalmente, taxa ali de até 1% é o mais normal. É difícil a gente ver taxa diferente disso. De renda fixa, né, pura. Um fundo multimercado, até normalmente 2 ali. E fundos de ações, às vezes até 3, quando ele não tem, normalmente, taxa de performance. A taxa de performance,
ela é aquela taxa que ela é cobrada, né? Cada fundo ele vai ter um benchmark, então um indicador que ele quer bater. Então pode ser o CDI, pode ser o Ibovespa, pode ser o IMAB, pode ser IPCA mais 5, pode ser IBRX, pode ser qualquer coisa. E aí, normalmente a taxa de 20% sobre o que excede esse indicador, tá? Alguns fundos têm as duas taxas. A taxa de administração, o fundo, né, teoricamente, sempre vai ter. Senão o cara também vai trabalhar de graça. E a taxa de performance vai depender, tem fundo que tem fundo que não. Normalmente um fundo que não tem performance acaba tendo uma administração mais cara, tá? Um pouco maior. Mas lembrando que em todos os casos, qualquer informação que vocês forem buscar, fiz um comparativo, peguei a lâmina do fundo, sempre já está descontando todas as taxas que o fundo tem, tá? É sempre qualquer informação de rentabilidade já é líquida de taxas, só não é líquida de imposto de renda. Outra informação importante, tem muitos fundos que, se vocês forem olhar as linhazinhas pequenas, está dizendo que o fundo tem taxa de saída. Normalmente, essa taxa de saída, ela é uma taxa de saída antecipada. Então, por exemplo, o fundo ele tem resgate de 30, e ele tem uma cláusula que aceita o investidor antecipar o seu resgate, não precisar esperar os 30 dias, e aí, se ele optar por este formato de resgate, ele vai pagar para resgatar. Então, por exemplo, o Sparta Top, ele é resgate D mais 32, eles têm uma cláusula de resgate antecipado, que, se eu não me engano, é D7, aí o resgate deles, e aí o investidor paga 1% sobre o valor resgatado. Essas taxas normalmente são altíssimas. Se ele ficar até os 32 dias, que ele esperar que é o prazo normal, ele não vai pagar nada para sair, tá? Então, normalmente, essas taxas antecipadas, essas taxas de saída, é só para antecipar o resgate. Ela não existe se o investidor respeita o prazo normal. E também não é todo fundo que dá essa alternativa. A maioria dos fundos nem sequer dá. Então, assim, pessoal, não dá para falar antes se a taxa é alta ou baixa sem entender o que o fundo faz. Tá? É isso aí que o fundo faz, exatamente. Mesmo que seja um fundo que cobre 0,5%, dependendo do que tiver. Eu vi agora, tem um monte de fundos que zeraram a taxa a taxa de administração. Lembrando que tem outras taxas também, tá, pessoal? Muita gente, não é só administração, lá embutidas tem outras. Mas muita gestora zerou taxa de fundo que tem tesouro. Beleza, tesouro Selic. Beleza, eu acho que é legal, eu acho que é válido. Mas aí tem muito investidor que está deixando de aplicar em fundo que cobra a taxa, mas que tem uma rentabilidade maior por causa das taxas. Então, sim, aí não faz sentido, né? Aí parece aquela pessoa que está olhando quanto o outro está ganhando, não quanto ela tem a possibilidade de ganhar, tá? E para a gente finalizar aqui, pessoal, que muita gente pergunta em relação a quantos fundos eu tenho na carteira, quantos fundos eu vou ter na carteira. Daí eu acho que é bacana vocês primeiro pensarem a necessidade ou não de vocês terem um fundo de investimento na carteira, né? Eu gosto muito de fundo para fazer daqui a um pouco alguma estratégia que eu não vá conseguir fazer na pessoa física, né? Eu tenho, por exemplo, lá o do Sparta debêntures incentivadas que faz hedge da carteira. Como o Thiago vai ter uma carteira com 60 debêntures e vai trocar o indexador do IPCA pelo CDI? É impossível. Fundo multimercado. Eu tenho fundo multimercado na carteira, como eu falei, compra título público lá na Europa. Não tem a mínima condição de eu ficar comprando título público lá na Europa ou título de crédito privado na Europa, aí vende dólar, compra dólar, enfim. Eu acho que é bacana vocês pensarem em relação a isso. É uma forma de terceirizar o que daqui a um pouco vocês, pessoa física, não conseguiriam fazer. E tem muita coisa, pessoal, que a pessoa física não consegue fazer. Tá? A gente pega os fundos quantitativos lá, que o cara vai ter uma equipe que vai estar operando um monte de robôs lá, cálculos matemáticos e tudo. Isso não é quase impossível a pessoa física conseguir fazer isso, né? Agora comprar um fundo de Petro não faz muito sentido. Comprar um fundo de Petrobras não faz sentido, né? Tá cheio de dinheiro no banco que as pessoas colocam lá que só tem Petrobras. Não, peraí. Se eu tenho condições de montar minha carteira de ações, eu vou montar minha carteira de ações. Eu não preciso de um fundo de investimento para isso. Mas eu não quero comprar, não quero vender, vai colocar dinheiro lá pelo menos vai terceirizar a gestão, né? Vai aumentar as chances de ganho ao longo do tempo, tá? Então, esse eu acho que é a primeira questão. Vocês entenderem o tipo de investimento que vocês querem ter, e aí o fundo é uma boa forma de fazer essa terceirização. Exatamente. É legal porque ele te dá a possibilidade de conseguir ter uma carteira completa,
E o legal dos fundos é que eles conseguem reagir de forma rápida normalmente ao mercado, né? Alguns dos fundos. Pega os multimercados, a grande maioria dos multimercado macros, eles são muito bons nisso, que eventualmente na pessoa física, se a gente for tentar ficar trocando a estratégia, tô cheio de operação estruturada na carteira. Não tem como, né? Por melhor que seja a operação, a gente não consegue ficar trocando ela toda hora. Então, é uma alternativa para, né, conseguir, dá para montar uma carteira só de fundos, dá, mas ela é uma alternativa exatamente para te conseguir completar as estratégias que tu precisa. Isso aí. Então, o que a gente viu, pessoal? É entender quem é o gestor, né? O foco da gestora, entender o que o fundo faz, ver essa questão das taxas também, mas não colocar as taxas na frente do que o fundo no primeiro lugar, mas óbvio, a gente também não vai ficar rasgando dinheiro, né? Não. E também em relação a essa questão do que eu não consigo fazer, que eu poderia terceirizar para o fundo, e a partir daí, entendendo o meu perfil, a gente vai montar a carteira de fundo, pode ter um fundo, 2, 3, 4, e assim por diante. A vantagem, às vezes, com 6, 7 fundos, ou menos até, a gente já vai conseguir ter uma diversificação bastante interessante em diferentes mercados, né? Exatamente. Para quem não viu a primeira parte, pessoal, eu vou deixar aqui nos comentários, né? E aí eu acho que faz mais sentido olhar depois, antes essa e olhar a primeira parte e depois esse vídeo aqui. Tá certo, pessoal? Exatamente. Obrigado aí, Paty. Tchau, tchau, gente. Boa noite.